Aleluia. Nós estamos felizes por tantas respostas de oração, milagres, curas, causas impossíveis que o Senhor tem respondido, portas que Deus tem aberto, e ficamos felizes, né? Hoje, às 6 da tarde, Adriel recebeu essa notícia e nós estamos muito gratos a Deus por tudo isso. Amém? Irmãos, nós estamos no mês de outubro com o tema de cura física. E eu queria hoje falar para os irmãos sobre as causas, tipos e cura das doenças. Causas, tipos e cura das doenças. E no final dessa palavra, nós vamos orar por curas. Nós vamos colocar em prática o que temos aprendido. Não queremos apenas a parte teórica, nós queremos a parte prática. Amém? Quem está precisando aqui de uma cura física? Levanta a mão aí. Então nós vamos orar por você quando terminarmos a palavra. Então, existem 3 causas de doenças. Coloque aí, por favor. A primeira causa é biológica. A segunda causa, ela é emocional, que a gente também chama de psicossomática. E a terceira causa é espiritual. Então, existem doenças que são causadas por causa biológica, que seria as causas naturais. As doenças causadas por emoções, as emoções que estão fora do seu lugar, emoções que estão desordenadas. E existem doenças que a causa é espiritual. Então, eu quero falar primeiro sobre doenças de origem biológica. Então, após a queda, inclusive quando eu preguei 15 dias atrás, eu falei sobre isso, Quando o homem caiu, o pecado entrou na história do homem, desorganizou tudo. Tudo foi bagunçado. E o homem, então, recebeu uma sentença de morte. O apóstolo Paulo, explicando isso, diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa por causa do pecado é que o homem passou a morrer. Falei das 3 dimensões da morte. Os 3 tipos de morte que a Bíblia explica. A primeira morte que aconteceu foi, quem lembra? A primeira morte espiritual. O homem se separou de Deus. Quando Deus veio na viração do dia, logo após a queda, procurar o homem não estava lá. Onde estás, Adão? E Adão estava escondido, com medo de Deus, e havia confeccionado um avental, para cobrir a sua nudez com folhas. Então ali o homem se separou de Deus. O homem não morreu imediatamente fisicamente, mas ele morreu imediatamente espiritualmente. Adão continuou vivo, a gente viu aqui, durante muitos anos, e aos 930 anos ele morreu fisicamente. Então esse é o segundo tipo de morte. Primeiro é espiritual, segundo tipo de morte é a morte física. E todos aqueles que não confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, enquanto estiverem vivos, porque não tem uma segunda chance, certo? Não se iluda com essa história de reencarnação. Isso é uma mentira que o diabo criou para manter as pessoas nas suas vidas derrotadas, nas suas vidas escravizadas. Por quê? Porque se tem uma segunda chance, o que é que as pessoas vão fazer? Querer aproveitar. É um engano do diabo. Então não existe reencarnação, certo? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aos homens está ordenado morrer. Vamos dizer esse versículo de Hebreus? Diga: aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Acabou, é o que a Bíblia diz. E aí as pessoas que morrerem sem terem aceito a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas morrerão eternamente. Por quê? Porque estarão a eternidade toda separada de Deus. Então essas são as 3 mortes que o homem passou a enfrentar depois da queda. Aqui eu vou enfatizar a morte física, tá? Porque estamos falando de doença. Então após a queda, o homem passou a envelhecer e consequentemente morrer fisicamente.
E as doenças físicas surgiram, passaram a existir para acelerar esse processo. Então as doenças são resultado também da queda. O homem morreu fisicamente, o homem morreu espiritualmente, morrerá eternamente se não tiver a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o homem passou a envelhecer. Então Adão não envelhecia. Por quê? Porque Adão não foi criado para morrer. E o processo de envelhecimento celular é consequência da queda, queridos. E o homem está tentando reverter o envelhecimento desde a queda. É ou não é? Quem quer envelhecer aqui? Ninguém. Nós queremos descobrir um remédio, nós queremos descobrir uma fórmula, nós queremos descobrir uma cirurgia, nós queremos descobrir, né, o que mais? Um elixir, né, um tônico, nós queremos um sérum, nós queremos uma plástica, nós queremos um implante. Por quê? Porque o envelhecimento nos incomoda. O envelhecimento nos incomoda porque não fomos criados para morrer. A morte é estranha. A gente sabe que a morte existe, todos enfrentaremos a morte, a não ser que Jesus volte antes, mas é algo, irmãos, que é estranho. Eu nunca peguei em defunto, eu tinha muito medo de pegar em defunto. Tocassem no defunto, né? Tinha muito medo. Até que me fizeram um grande favor, a funerária me fez o favor de pedir para eu carregar a minha mãe morta. Vê mesmo, que falta de sensibilidade. E eu tive que pegar a minha mãe e ainda colocar ela dentro do caixão. Então foi a primeira vez que eu toquei em uma pessoa morta. Irmãos, é estranho. Aí meu pai morreu há uns 15 dias atrás, né? Estava o velório aqui, e aí tem uma irmã aqui da igreja que gostava muito dele, e estava perto do caixão, e chorando, e ela tocando. Eu disse, eu vou tocar também, para ver como é. E eu toquei assim no rosto. Gente, parece um plástico frio. É muito estranho, a morte é estranha. A morte incomoda, a morte fere. Por quê? Porque não nascemos para morrer. Da mesma forma é o envelhecimento. Então as doenças físicas, elas passaram a fazer parte desse processo. Então nós adoecemos. Primeira causa é biológica. Tem doenças, por exemplo, que vêm pelo próprio envelhecimento. Tem uma doença chamada osteoporose. Osteoporose é uma doença que surge por falta de vitamina D, falta de cálcio, mas é uma consequência do envelhecimento. A diminuição do colágeno, as rugas, que a gente chama de prega, né? As rugas, as marcas de expressão, os cabelos brancos, tudo isso é biológico. A gente não queria, mas por conta da queda, isso começou a acontecer a partir do dia que o homem pecou. E então as doenças entraram, vírus, bactérias, fungos, entraram na história da humanidade para acelerar a consequência da morte. Porque a morte foi uma sentença dada por Deus. O homem não vai viver eternamente. Foi isso que Deus disse. Não vamos deixar que o homem fique no jardim do Éden, porque se ele ficar, o homem vai pegar o fruto da árvore da vida, vai comer e vai viver eternamente. E olha que terrível seria vivermos eternamente no pecado. Então Deus disse, não, tirem ele do jardim do Éden, expulsem. Colocou um querubim na porta do jardim, impedindo que o homem entrasse novamente. Então a doença física, as doenças físicas começaram a partir dali. Agora, como é a cura das doenças de origem biológica? A cura eu coloquei aqui, é quando nós tomamos posse da obra que Jesus fez na cruz, através da oração da fé, em nome de Jesus,
e a unção com óleo. Nós não podemos deter o envelhecimento. Nós não podemos impedir que a morte venha. Mas isso não significa que a gente vai simplesmente cruzar os braços e aceitar todo tipo de doença. Então veja, as doenças passaram a existir com a queda. Elas não estavam presentes na história da humanidade, mas agora estão. Só que nós agora temos a cruz. Porque na cruz, vamos ler aqui, inclusive esse foi o primeiro versículo que nós lemos na primeira quarta-feira desse mês. Isaías capítulo 53, fala da obra da cruz. Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente ele, aqui é Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Aí Deus é com D maiúsculo, tá? Eu errei aí na digitação. Então, certamente Jesus tomou sobre si as nossas doenças. Essa é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora vamos para Tiago. Esse versículo também nós lemos naquela primeira quarta-feira. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então aqui nós temos, as doenças são uma realidade depois da queda, mas nós não podemos aceitá-las tacitamente, ou seja, não vamos fazer nada, porque afinal de contas todo mundo vai morrer. Imagina se nós assumimos esse tipo de pensamento. Esse é um pensamento, irmãos, de entrega. É um pensamento fatalista. Já que a doença está aqui e todo mundo vai morrer, então vamos nos entregar às doenças. Não. As doenças passaram a existir depois da queda. A morte é algo real para a humanidade, mas nós temos hoje entendimento que Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário e levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. E aqui está dizendo, a oração da fé. A oração da fé curará o doente. Unjam o doente com óleo. Orem sobre ele em nome do Senhor. Então, é o que nós estamos praticando. As doenças existem, a morte é algo real, mas nós não vamos aceitar isso como algo que faz parte do plano de Deus. As doenças não fazem parte do plano original de Deus. A Cristiana até estava dizendo, eu não sei se foi quarta-feira passada, acho que foi, que ela disse que tem gente que toma posse da doença. A minha doença, a minha dor de cabeça, se ela é tua, como é que Deus vai levar? Cristiane falou aqui de pessoas que com a boca, elas mesmas plantam a sua morte. E eu vi isso acontecendo, sabe onde? Na minha casa com a minha mãe. A minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe dizendo assim, a minha mãe morreu de câncer no fígado, que é a minha avó. Meu irmão morreu com câncer na vesícula. Meu outro irmão morreu com câncer no pulmão. Eu vou morrer de câncer. Eu ouvi a minha mãe, crente. Minha mãe era crente, era serva de Deus, mas não tinha entendimento das Escrituras. Quando ela veio ter, era tarde demais. De que foi que ela morreu? De câncer. Por quê? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Agora eu estou dizendo, minha avó morreu de câncer, meus tios morreram de câncer, minha mãe morreu de câncer, mas eu não morrerei de câncer. Veja, há uma diferença. Há uma diferença quando a gente tem entendimento.
Eu me cuido, eu vou ao médico, eu faço exames. Eu preciso fazer exames todo ano por conta do tipo de câncer que a minha mãe teve. Ok, eu vou fazer a minha parte. Mas com a minha boca eu não vou gerar morte. Eu não vou ficar chamando doença. Ah, porque na minha família todo mundo tem problema do coração. Eu também vou ter. Queridos, nós temos revelação da palavra. Nós temos entendimento da palavra. Amém? Não vamos agir como os não crentes, como os ímpios, que não têm entendimento de nada. Outra coisa, se você tem mania de doença, você tem que vencer isso. Eu tinha uma tia que ela tinha espírito de enfermidade na vida dela, atuando muito forte. E ela era hipocondríaca. Então ela ficava chamando doença. Quando alguém falava de uma doença perto dela, ela começava a sentir os sintomas. Alguém tomava um remédio, queria jogar o resto da caixa fora porque sobravam uns comprimidos. Ela dizia, não jogue não, me dê que eu tomo, que vai que eu adoeça. Ela já tinha uma injeção, uma seringa. Antigamente as seringas, elas eram de vidro. Hoje é tudo descartável, mas antigamente as seringas eram de vidro. Até as agulhas eram esterilizadas. Ela mesma botava lá na água para ferver, para esterilizar a seringa e a agulha. Aí ela mesma aplicava injeção nela. Amanhã eu acho que eu vou amanhecer doente. Tuf! E aplicava injeção. Horrível. Uma pessoa carregada por espíritos de doença, espíritos malignos. Ela tomou tanto remédio, ela morreu, enterraram ela lá em São Paulo. 3 anos depois, precisaram desocupar a gaveta que ela foi enterrada. Ela estava inteira, ela estava intacta, ela mumificou. De tanto remédio que ela tomou. Eu brinquei, era tão ruim que nem a terra quis comer. Já pensou, queridos? Uma pessoa, e ela se dizia cristã, ela se dizia evangélica. Mas eu nem vou contar os detalhes para você não se escandalizar. Mas uma pessoa completamente oprimida pelo diabo. Ela teve uma desilusão amorosa aos 15 anos. Por causa de um homem que ela se desiludiu. Ela ficou perturbada da cabeça. E levaram ela para uma mulher que fazia uns trabalhos. E ela ficou possessa de demônios. Então a vida dela toda foi uma vida de sofrimento. Uma vida de dores. Ela casou 4 vezes e matou todos os maridos. Matou entre aspas, né? Ficou viúva 4 vezes. Uma vida assim terrível. Mas por quê? Falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento da palavra. Então, voltando aqui, né, para a gente partir para o segundo tipo, segunda causa. Então, doenças físicas existem desde a queda, de origem biológica desde a queda. O processo de envelhecimento que gera a morte é acelerado por doenças, mas não significa que a gente vai se entregar. Nós podemos tomar posse, como já mostramos aqui, da obra da cruz. Mas agora vamos para o segundo tipo, coloca aí para mim. Segundo tipo de doença, são aquelas de origem emocional. Nós chamamos também, a psicologia inclusive, chama de doenças psicossomáticas. Psicossomáticas é uma palavra composta de 2, psique e soma. Psicossomáticas. Então, psique significa mente, soma significa corpo, em grego, tá? A origem é grega. Então, o que são doenças psicossomáticas? São condições físicas que têm origem ou agravante, fatores emocionais e psicológicos. Essas doenças ocorrem quando a mente, especialmente em situações de estresse ou emoções negativas, influenciam o corpo, resultando em sintomas físicos reais. A pessoa não está inventando.
Tem gente que confunde. É doença psicossomática. A pessoa está inventando. Não, doença psicossomática é real. A origem é que foi emocional. Estão entendendo? Porque tem gente que confunde. Diz, não, fulano está inventando doença, é psicossomático. Não tem nada a ver. Se a pessoa está inventando doença, é uma coisa. Ela pode realmente estar criando uma doença que não existe. Mas se é psicossomático, a doença existe. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Gastrite, úlcera, problemas estomacais. Podem, e eu vou ficar repetindo isso, repetindo e repetindo para você entender, tá? Podem ter origem emocional. Gastrite, úlcera e problemas estomacais podem ter origem física apenas. Uma má alimentação. Mas existem doenças estomacais que são psicossomáticas, como estresse, ansiedade, raiva reprimida, frustração. A pessoa começa a ter o que as pessoas hoje dizem, gastrite nervosa. Alguém já ouviu falar de gastrite nervosa? Gastrite nervosa é a gastrite provocada por emoções negativas. Emoções negativas fazem com que a gente produza mais suco gástrico. Então, mais suco gástrico vai afetar a nossa mucosa estomacal. Então, vou dizer de novo. Pode ser que gastrite, úlcera e problemas estomacais em algumas pessoas tenham origem nas emoções. Tá? Por favor, não saia daqui dizendo que toda doença tem origem nas emoções. O que eu estou dizendo é que a gente tem que saber diferenciar. E a gente precisa saber a origem. Por quê? Digamos que a gastrite que está te afetando não seja por conta biológica, apenas pela tua má alimentação, maus hábitos. Mas digamos que a gastrite que está te atingindo seja por conta das tuas emoções. Aí você pode tomar pantoprazol, você pode tomar Sonrisal, você pode tomar leite e magnésia e você vai apenas resolver temporariamente os sintomas. Mas você continua estressado, com raiva, você continua com emoções negativas, ou seja, a origem não vai ser resolvida. Você não está indo no problema, certo? Então, esse é um exemplo aqui, olha. Emoções intensas podem aumentar a produção de ácido no estômago, levando a inflamações ou lesões na parede gástrica. Outro exemplo agora, hipertensão arterial, pressão alta. Algumas pessoas têm pressão alta, por quê? Porque estão com raiva, ressentimento, ansiedade crônica e medo. De novo, pode ser, não estou dizendo que é. Por exemplo, eu tenho pressão alta, mas não é porque eu estou com raiva, ressentimento, nem ansiedade crônica, nem medo. A origem da pressão alta comigo foi por conta de outra coisa, a apneia do sono, que provocou em mim pressão alta. Então era outra origem, certo? Agora, tem pessoas com raiva reprimida, ressentimento guardado, ansiedade crônica, medo. Aí essas pessoas podem desenvolver pressão alta. Por quê? Porque toda pressão, ela tem que sair por algum lugar. Certo? Se você fica reprimindo suas emoções, engolindo, como diz, engolindo sapo, né? Reprimindo a raiva, né? Se você não sabe lidar com as suas emoções, você está só socando lá para dentro. Uma hora isso vai aparecer, isso vai brotar. Então pode ser que algumas pessoas, resolvendo o problema emocional, a pressão vai baixar. Certo? Tem algumas pessoas que brincam, né? Eita, fulano, ele morreu de raiva. Não raiva de cachorro, né? Hidrofobia. Mas fulano teve um infarto de tanta raiva. E é possível.
A pessoa teve uma ira tão descontrolada que a pressão subiu, ou ela teve um AVC, ou ela teve um infarto. A origem foi emocional. Estão entendendo? Estão entendendo aí? Outro exemplo que eu coloquei aqui: enxaquecas, dores de cabeça, tensionais. Volto a repetir, gente, nem toda enxaqueca, eu vou ter que falar isso sempre, porque tem umas cabecinhas que levam para o extremo, né? E aí saem daqui dizendo que toda enxaqueca tem origem emocional. Não, estou dizendo que algumas delas podem ter. Estresse, ansiedade, pessoas perfeccionistas, ou pessoas com sentimento de incapacidade, de impotência. Não impotência sexual, tá? Impotência aqui é de incapacidade em resolver alguma coisa. Isso pode provocar uma tensão emocional que causa uma contração muscular, especialmente no pescoço, nos ombros. Isso pode então irradiar e dar enxaqueca e dores de cabeça. Outra, aqui só são doenças psicossomáticas: dermatite, eczema, psoríase, doenças de pele. Como eu falei, o estresse vai sair por algum lugar. E a pele é o nosso maior órgão, certo? Nossa pele é o nosso maior órgão. Pode passar, viu? Estresse, ansiedade, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa com sentimentos de rejeição, ela pode desenvolver algumas doenças de pele. Então, problemas emocionais podem provocar reações autoimunes ou aumentar inflamações na pele. Tem brincadeiras que tem fundo de verdade. Eita, fulano teve uma raiva tão grande que estourou por todo canto. Parecia uma pele de cobra estourada. Provavelmente a pessoa teve um estresse emocional, uma raiva, uma ira descontrolada que pode causar uma erupção, da pele. Certo? Próximo, insônia. Pode ser causada a insônia. Tem insônia que é causada por causas fisiológicas, mas tem insônias, e a maioria delas é por ansiedade, preocupação excessiva, estresse ou culpa. Dificuldades emocionais podem interferir na capacidade de relaxar, dificultando o sono. Então, de vez em quando eu tenho um episódio assim, de insônia. É raro, mas acontece. Quando é que acontece? Quando a minha mente está acelerada. Eu estou pensando muito, eu vou dormir, mas não consigo parar de pensar, e a mente fica ali. Muitos pensamentos, pensamento acelerado. Então você vê que a origem não é física, a origem é puramente emocional. Outra doença psicossomática, fibromialgia. Essa está bem em alta hoje, Pessoas que têm dores no corpo e não sabem a origem dessas dores. Estresse crônico, traumas emocionais, tristeza profunda. Então há uma conexão entre distúrbios emocionais e amplificação da dor física, levando ao aparecimento de dores musculares crônicas. Próxima aqui que eu coloquei de doença psicossomática são problemas cardiovasculares, que pode chegar até o infarto, mas outras doenças do coração também. Estresse, raiva reprimida, solidão, medo. Então, o estresse aumenta o risco de problemas cardíacos devido ao impacto no sistema circulatório. Ora, se aumenta a pressão, aumenta a possibilidade de doenças cardiovasculares. E o próximo são as doenças autoimunes. Também hoje está muito em alta as doenças autoimunes. Lúpus, artrite reumatoide, e tem muitas doenças autoimunes, tá? É uma lista muito grande. Isso pode ser causado por estresse crônico, culpa, raiva contida. Por quê? Porque as emoções negativas podem afetar o sistema imunológico, levando o corpo a atacar seus próprios tecidos. Mas eu coloquei aqui a principal causa, coloque aí por favor,
A principal causa de doenças psicossomáticas, a falta de perdão. Pessoas que guardam amargura, guardam ressentimento, ódio, rancor. Essas pessoas provavelmente desenvolverão doenças psicossomáticas. Vários tipos de cânceres, artrite reumatoide, reumatismo, alopécia, que é a queda de cabelo, doenças de pele, dentre outras mais. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser por falta de perdão. Então são pessoas que sofreram humilhações, abuso, pessoas que foram feridas, traídas, pessoas que foram muito machucadas, sofreram bullying, e a gente acha que bullying não vai fazer mal. A gente brinca, o pessoal da geração mais antiga, e eu brinco com isso também. Antigamente a gente sofria bullying e a gente sobreviveu. Sobreviveu, mas será que não tem alguma coisa aí provocada por esse bullying? Porque eu não saí ileso de bullying. Eu sofri bullying dos meus 8 aos meus 14 anos. Eu não saí saudável de 6 anos de bullying que eu sofri. Eu adoeci. Tendência suicida, depressão e outros sentimentos mais, que até na vida adulta a gente ainda reage como se a gente estivesse ainda sofrendo bullying, sabia? Quem sofre bullying na infância, ele continua como um adulto mais infantilizado. Então, eu já me peguei, hoje eu estou mais tratado e curado, mas eu já me peguei, irmãos, tendo reação como daquela criança, Marcos criança, sofrendo bullying, sofrendo humilhação. E a mesma reação que eu tinha, eu estava tendo com 30, 35, 40 anos de idade. Porque a criança, ela está lá. A criança não amadureceu. Então a gente encontra muitas pessoas adultas, até idosos, pessoas idosas com atitudes de criança. Mas por quê? Porque ela, na infância, na adolescência, ela sofreu humilhações. E ninguém sai ileso de um passado de humilhações, de bullying, de violência, de agressão. Isso vai gerar marcas. Mas voltando aqui, falta de perdão é a principal causa das doenças psicossomáticas. Certo? Então, quando a gente não perdoa, vai explodir em algum lugar. Certo? Então, isso pode até gerar cânceres, tumores malignos, doença nas articulações. Geralmente, pessoas que têm doenças nas articulações são pessoas que não lidaram com o perdoar. Então, qual é o remédio, irmãos, a cura para as doenças psicossomáticas? Então, eu coloquei aqui. É quando a gente toma posse da obra que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz também levou as nossas doenças psicossomáticas. E mais que isso, Jesus na cruz também levou as nossas doenças emocionais. Então nós temos que, através da submissão da nossa mente, das nossas emoções e sentimentos ao senhorio de Cristo, você tem que submeter sua mente, emoções e sentimentos ao senhorio de Cristo e dizer: Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor morreu para curar também as minhas emoções. Eu perdoo porque o Senhor me perdoou. Eu fiz isso há muitos anos atrás, quando eu tinha 21 anos. Eu vim de férias para Garanhuns e encontrei meu pai. E quando eu encontrei com ele, eu tinha percebido que eu tinha perdoado o meu pai. Eu estava de férias aqui do Instituto Bíblico. Eu olhei para o meu pai e eu não sentia mais o que eu sentia de negativo contra ele. Naquele dia que eu voltei de férias, que eu olhei para ele, eu percebi, eu perdoei meu pai.
A dívida que meu pai tinha comigo está paga. Mas por que eu fiz isso? Porque eu entendi que eu fui perdoado. Deus me perdoou abundantemente. Então eu não poderia ser mesquinho. Se eu recebi um perdão abundante, como que eu seria mesquinho em não perdoar o meu pai? Deus me perdoou, então agora eu entendi que eu deveria perdoar. Então a falta de perdão que eu tinha era muito séria. Ao liberar perdão, foi como se abrisse algo dentro de mim para que Deus pudesse fazer coisas no meu interior. Então, é o nosso grande desafio hoje aqui. Talvez alguns aqui estão sofrendo doenças psicossomáticas. São doenças por causa das tuas emoções. Você tem que submeter ao senhorio de Cristo. Você tem que pegar suas emoções, sentimentos, seus traumas, tudo que você sofreu, bullying, humilhações, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, tudo que você sofreu, você vai ter que submeter ao senhorio de Cristo. Dizer, eu coloco agora aos pés da cruz. Jesus, seja Senhor sobre as minhas emoções. Olha o versículo que eu escolhi, eu amo esse versículo. Foi o versículo que Deus usou para curar a minha mente. E eu coloquei aqui na versão revista corrigida. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, eu digo à minha mente, submeta-se ao senhorio de Cristo. Ele é teu Senhor. Minhas emoções, meus sentimentos, qualquer coisa negativa que esteja dentro de mim, falta de perdão, eu submeto ao senhorio de Cristo. E eu decido. Perdoar é uma decisão. Abrir mão do passado é uma decisão. Das lembranças dolorosas do passado é uma decisão. Não espere sentir vontade. Decida. A sua vontade vai se render à sua decisão. Amém? E por último, as doenças de origem espiritual. Então tem doença que a causa não é física, não é porque está envelhecendo, não é porque é uma doença física, é um patógeno, ou vírus, ou bactéria. Não é emocional também. Tem doenças que são estritamente espirituais. Doenças físicas causadas por espíritos malignos. Demônios que possuem ou oprimem uma pessoa. A medicina não vai admitir isso aqui. Geralmente a medicina só admite até a doença psicossomática. Então, para a medicina só existe causa física e emocional. Mas nós temos entendimento da Bíblia, e eu quero ler aqui alguns versículos. Por exemplo, a Bíblia fala de surdos e mudos, que não era causa física nem emocional, era causa espiritual. Vamos ler Marcos 9:25. Vamos ter que ler aí, tá? Não coloquei os versículos. Marcos 9:25. E por favor, não saia daqui dizendo que toda surdez e mudez é causada por demônio. Pelo amor de Deus. Estou dizendo que alguns casos são causados por demônios. E eu peguei exemplos bíblicos. Então, Marcos 9:25. Jesus cura um homem que era surdo e mudo, expulsando um espírito maligno que causava esses sintomas. Marcos 9:25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. O que é espírito imundo? Demônio. Junto com Satanás, anjos caíram. Junto com Satanás, lá do céu, anjos caíram. Esses anjos caídos se tornaram demônios. Ok? Isso aqui não é alma penada, alma de gente que morreu, que está passeando pelo mundo. Quem morre não fica passeando pelo mundo, certo? Quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então ninguém fica aqui. Esse espírito é o espírito de uma pessoa desencarnada. Não existe isso, gente. Não existe espírito desencarnado. Se é espírito, é demônio. Certo?
E aí diz: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Olha como Jesus dá nome. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então aqui, este caso de surdez e mudez não era causa fisiológica, não era uma doença congênita de nascimento, não era nada emocional, era espiritual, puramente espiritual. Quando Jesus expulsa o demônio, o rapaz fica curado. Então ele passou a falar e a ouvir normalmente. Ok? Vamos para mais um exemplo. Enfermidades físicas inexplicáveis. Doença que a medicina não explica. Não é de origem física, não é de origem emocional. As pessoas até podem querer, né? É falta de perdão e não sei o quê. E não tem explicação. Doenças crônicas debilitantes sem causa médica conhecida. Em Lucas 13, abra lá. Lucas 13, 10 a 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, preste atenção na expressão de Lucas. Lucas era médico. Quem escreveu o evangelho de Lucas era um médico, certo? E ele diz: uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então aqui nós temos um caso que não é o caso da irmã, né? O dela, a origem é física, mas nós temos um caso gravíssimo aqui de escoliose. Então a mulher, ela andava assim, encurvada. E neste caso, era um espírito de enfermidade. Porque quando Jesus repreende o demônio, a mulher se endireita. Então a origem era espiritual. Não foi porque ela carregou bolsa pesada do colégio, né, Abner? Todo dia eu falo: menino, essa bolsa pesada pode te aleijar, não é? Leva uma bolsa pesada de um lado só. É demônio isso? Não. É bolsa pesada, é uma origem física. Foi emocional? Não. É físico, é fisiológico. Eu mesmo já estou vendo um mondrongo aqui, ó, no meu pescoço. Sabe o que é isso aqui? É ficar assim, ó. Mondrongo aqui, ó. Que a gente chama de quê? Corcunda. Tem um filme Corcunda de Notre Dame. Pronto, corcunda. Não é demônio, não é emocional, é físico. Neste caso aqui, era um espírito de enfermidade. Jesus repreende, a mulher se endireita, fica reta e andando ereta. Estão entendendo, irmãos? Então, pelo amor de Deus, não saia daqui dizendo que toda doença tem origem espiritual. Há alguns casos. Por isso nós precisamos de quê? De discernimento. Nós precisamos de discernimento. Pedir ao Senhor: Senhor, me diga o que é que está por trás dessa doença. É físico, é emocional ou é espiritual? Mais um exemplo, o último. Ataques convulsivos. Mateus 17, 14 a 18. Mateus 17, de 14 a 18.
Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático. Na minha versão diz lunático. Tem outra versão que diz epilético. Alguém tem a versão epilético aqui? Alguém tem? Levanta a mão. Então tem versões que não coloca lunático, certo? Coloca epilético. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o até os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o quê? O demônio. Diga demônio. Diga para o seu irmão, demônio. Não, não é o seu irmão que é demônio. Era um demônio que provocava naquele menino convulsões. Toda convulsão é demônio? Não, mas tem convulsão que é, entendem? Por isso é necessário discernimento de espíritos. A palavra aqui, lunático, é porque nessa época eles tinham um entendimento de que epilepsia era causada pela lua, certo? Quando tinha lua cheia, aí as pessoas tinham mais ataques epiléticos. Por isso que o nome é lunático, porque vem de luna, lua, certo? Mas a questão aqui era convulsões. Aqui diz que ele convulsionava, caía no fogo, caía na água. Mas Jesus então repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Diga curado. Poderia ser liberto, né? Mateus poderia ter colocado, e o menino ficou liberto. Mas aqui diz curado. Por quê? Porque a doença era de origem espiritual. Então existem ataques convulsivos que podem ter origem em uma possessão demoníaca. E existem muitos, assim, são alguns exemplos que eu coloquei, mas existem muitos outros exemplos de doenças com origem espiritual. Qual é a cura? A cura de doenças de origem espiritual vem quando tomamos posse da obra que Jesus fez na cruz, através da oração de libertação. Então, origem espiritual não tem outro caminho, é oração de libertação. Se for possessão, vai ser expulso. Se for opressão, vai ser repreendida aquela opressão espiritual e a pessoa ficará curada. Então em Mateus, último texto agora para a gente orar, Mateus 8, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. As duas coisas aqui estão andando juntas. Expulsou os espíritos com uma palavra e curou os doentes. Nós vamos orar agora por cura. Qualquer que seja a origem. Vamos? Let's go, vamos? Fique em pé. Quem estiver enfermo, qualquer que seja a origem. Agora não importa, né? Se é físico, se é emocional, se é espiritual. Se você quer receber a oração por cura, aí você sai do seu lugar e vem aqui para frente e nós vamos orar com você. Vamos preparar esse ambiente para que as curas possam acontecer. Vamos cantar uma música de exaltação, certo? Tem uma mulher de Deus chamada Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, ela não orava a ninguém pondo as mãos. Ela só adorava, pedia a presença do Espírito Santo. E enquanto eles estavam adorando e cantando, o Espírito Santo começava a curar as pessoas. Só a adoração liberava as curas. Depois coloca no YouTube para você assistir Kathryn Kuhlman operando no dom de cura
dessa forma, através da adoração. Tá em que tom? Vai para sol, vamos cantar Agnus Dei, aleluia, santo, santo, santo. Vamos fechar os nossos olhos. Pode apagar as luzes. Vamos crer que hoje, só adorando, as curas vão começar a acontecer nesse lugar. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença. Espírito Santo, nós te desejamos nesse lugar. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra nessa noite. Levante suas mãos aos céus.